Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI e nessa aula nós vamos ver como fazer a primeira página do nosso dashboard, que é a nossa aba geral, tá? Aqui nós estamos com a capa que nós fizemos na outra aula. Nós vamos vir aqui para a página 1 e é onde vai ser a nossa aba geral, onde nós vamos ter ali os principais indicadores da nossa agência fictícia aqui, né, de vendas de carro, tá? Então, eu vou renomear essa página aqui, tá, como página 1, porque por padrão, né, quando nós criamos uma página aqui, o Power BI ele cria, né, página 1, se eu criar uma segunda aqui, ó, página 2 e assim por diante, tá? Eu vou excluir essa aqui, que foi só para demonstrar. Então, eu vou clicar duas vezes aqui e vou chamar essa aba aqui de geral, tá? Só clicar fora aqui para ele assumir. Na última aula nós vimos que, né, aqui eu tenho a home, né, que é a nossa capa, e para forçar a pessoa a começar por essa aba, né, eu ocultei a segunda aba aqui. Então, podem ver que está aqui, né, com o olhozinho cortado aqui, né, de oculto. Se eu clicar com o botão direito, está aqui, ó, ocultar, tá? Então essa aba está oculta porque vai ser acessada pela página aqui, pela home. Então, inicialmente, vamos colocar um plano de fundo aqui. Eu vou clicar aqui na parte de formatação, vou vir aqui em tela de fundo, vou vir aqui em procurar e vou usar aquela geral que nós criamos lá no Figma, né? Eu mostrei para vocês como utilizar o PNG, né, no Power BI, e agora nós vamos ver aqui como utilizar o SVG, né, as imagens com a extensão SVG, que ficam com a visualização um pouco melhor aqui no Power BI, tá? Então, seria essa aqui a geral, vou escolher aqui em abrir. Podem ver que ainda não apareceu, né, porque aqui a transparência está em 100%. Eu vou vir aqui, ó, e zerar isso aqui. Aí ele já está aparecendo aqui, só que ele está, né, desconfigurado aqui. Então eu venho aqui em ajuste da imagem, expando isso aqui, né, em ajuste. Pronto, ele já adaptou aqui para o tamanho correto, tá? Uma vez feito isso, a primeira informação que nós vamos colocar aqui é o título dessa aba, né? Então eu vou vir aqui, ó, em inserir, vou vir aqui, ó, em caixa de texto e vou colocar uma caixa de texto aqui, tá? Ela já apareceu aqui. A caixa de texto, ela é um pouco ruim para arrastar aqui. Se eu clicar aqui em cima, ó, e tentar arrastar, ela não vai. Então eu tenho que clicar exatamente em cima da linha aqui, ó, para poder arrastar ela para lá e para cá, tá? Então eu vou trazer ela um pouco para cá, vou diminuir aqui, tá, o tamanho. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse plano de fundo branco, tá? Eu vou deixar ela transparente para ela poder assumir as cores do nosso background aqui. Então vou vir aqui em efeitos, vou expandir isso aqui, ó, tá marcado aqui, né, tá habilitada a tela de fundo, vou vir aqui e desmarcar, tá? Então ele já ficou ali transparente. E aí agora eu vou escolher aqui as configurações da minha letra, tamanho, cor e tudo mais, tá? Então eu vou vir aqui na fonte, eu vou escolher aqui esse Segoe o Light aqui, tá? Vou colocar aqui o tamanho 20, a cor vai ser branco, tá? E agora eu vou escrever aqui, ó, dashboard de vendas, tá? Posso aumentar um pouquinho aqui, diminuir aqui, tá? E aí, como eu falei, né, clicar em cima da linha aqui para poder arrastar, tá? Vou trazer ele aqui para cima, tá? Tá bom aqui. Se eu quiser ajustar um pouco melhor, né, eu posso vir aqui, ó, na posição, né, e diminuir um pouco aqui, ó, vou subir na vertical um pouquinho aqui, tá? Na horizontal também. Tá bom aqui. Diminuir o tamanho um pouquinho aqui. Maravilha, tá? Então, feito isso, já está com o nosso título aqui. Uma coisa que eu sempre faço, tá? Com todos os componentes que eu coloco aqui, né, nos dashboards, é o seguinte. Eu vou clicar aqui em cima, ó, e eu venho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ícones de cabeçalho. Aqui já está desmarcado, tá? Mas tem alguns que ele vem habilitado. Então ele vem assim, tá? Eu costumo sempre desmarcar isso aqui. O que seria esse ícone de cabeçalho? Seria isso aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima aqui, podem ver que aparece esse contorno, né? E ali os 3 pontinhos com uma opção de fazer alguma coisa com esse componente, tá? Aqui localmente
Mesmo que ele esteja desabilitado, né? Podem ver que está desabilitado aqui, ele aparece, tá? Localmente, que eu digo aqui na minha máquina, né? Não está publicado ainda. Mas quando nós publicarmos esse relatório, esse dashboard num workspace, né, não tem muito sentido eu ficar navegando aqui por ele e aparecendo esse contorno, né? E algumas interferências aqui visuais, tá? Então, eu desabilito isso, principalmente aqui de cabeçalhos, de gráficos e coisa do tipo. A não ser que seja, por exemplo, uma lista e eu queira deixar isso habilitado para dar uma opção para o meu usuário exportar essa lista, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, só para demonstrar, tá? Uma tabela. Vou colocar aqui qualquer dado. Deixa eu pegar aqui de vendas mesmo. Vou colocar data aqui, tá? Só para demonstrar. Ele vai aparecer ali. Vamos supor que eu tivesse uma listagem e eu quisesse deixar isso habilitado para o usuário exportar, né? Então, se eu clicar aqui, ó, na formatação aqui, ó, tá aqui, ó, ícone de cabeçalho, tá habilitado, tá? Se eu desabilitar, quando ele for passar o mouse em cima, não aparece aquilo para ele. Então eu vou deixar habilitado para quando tiver publicado isso, quando ele passar o mouse em cima, aparece ali as opções dos 3 pontinhos. Ele pode vir aqui, ó, em mais opções e exportar dados, tá? Ele pode exportar para o Excel, CSV e coisa do tipo, tá? Então no caso de listagem é válido deixar isso, mas para os demais, né, gráfico, cartão, título, né? Eu desabilito isso para não ficar aparecendo aquilo quando a pessoa está navegando pelo relatório publicado, tá? Eu vou excluir isso daqui porque foi só para demonstração. E agora aqui nesse espaço nós vamos colocar aqui alguns cartões com as principais informações, como por exemplo faturamento, custos, despesas, tá? Então eu vou escolher esse cartão aqui, ó, que é o, deixa eu ver aqui onde ele está. Aqui, ó, esse aqui, ó, cartão novo, tá? Por que eu vou colocar esse cartão novo e não um cartão normal aqui, tá? Eu poderia colocar um cartão normal, tá? Eu vou demonstrar aqui e depois eu vou excluir só para demonstrar, tá? O cartão normal, ele tem um valor único, tá? Um campo aqui, ele tem um espaço para o campo. E vamos supor que eu quisesse colocar aqui o valor, tá? Para mostrar o faturamento, por exemplo, né? E aí ele já me aparece o valor aqui, mas ele é um cartão de registro único, tá? Se eu tentar colocar aqui, ó, custos, por exemplo, ó, tá vendo? Ele não aceita, ele não deixa eu colocar aqui, tá? Então, como nós poderia, lógico, né, colocar aqui um cartão, depois colocar outro e outro, tudo bem. Mas como nós vamos ver 3 medidas aqui, né, três referências aqui, 3 valores, então eu já vou usar esse cartão novo porque ele habilita ali colocar mais de um valor, tá? Então eu vou excluir isso daqui. Vou vir aqui, ó, nesse cartão novo. Maravilha. Eu vou vir aqui agora escolher os campos que eu quero visualizar nesse cartão, tá? Então eu vou vir aqui, vou pegar o valor, que seria o faturamento, tá? Vou chamar aqui de faturamento. Eu clico 2 vezes aqui em cima, tá? Para poder renomear como faturamento, tá? Já já nós vamos editar isso aqui, tá? Só vou colocar os campos aqui. Vou também mostrar aqui os custos, tá? Então podem ver aqui que ele já colocou um segundo cartão aqui, ó, com custos, tá? Vou só renomear também aqui, vou tirar esse soma de custos. Por que ele aparece soma de custos ali, soma de faturamento? Porque uma vez que eu jogo aqui, quer ver? Eu vou mandar outra aqui, ó, despesas. Aqui, ó, despesas, tá? E ele apareceu aqui. O que ele faz por padrão? Como ele identifica que isso aqui é um valor, tá? Um valor numérico, então ele já coloca aqui, ó, como soma, tá? Se eu expandir isso aqui, ó, na setinha, ó, ele já coloca como soma. Mas eu tenho a opção de utilizar aqui uma média, se eu quiser fazer uma contagem, né, uma variação, enfim, o mínimo, o máximo, eu posso escolher qualquer outro aqui, tá? Mas como aqui nós queremos ver realmente a soma do faturamento, dos custos e das despesas, nós vamos manter esse soma aqui, tá? Por padrão ele já vem como soma. Então vou renomear aqui os despesas, só deixar aqui, maravilha. Agora nós vamos começar a editar esses cartões, tá? Eu vou vir aqui, primeiro de tudo, vou vir aqui na aba geral e vou colocar o tamanho dele. Deixa eu ver aqui. Eu posso vir por aqui mesmo? Deixa eu adaptar isso aqui em vez de eu ficar colocando por ali.
E agora aqui na posição, deixa eu ver aqui, vou colocar um pouco mais para baixo aqui. Maravilha. E aí agora eu vou editar aqui, né, a parte dos valores e tudo mais, tá? Então, com ele selecionado, eu vou vir aqui, ó, em layout. No caso aqui, ó, a disposição dele está como uma linha única, tá? Ou seja, ele está uma linha única na horizontal. Se eu quisesse colocar isso aqui como grade, né, poderia colocar também, ou como coluna única, né, ele mostraria assim, ó, tá? Em colunas, tá? Mas no nosso caso ali nós vamos usar como linha única mesmo, tá? Na horizontal. No caso aqui tá, o estilo tá cartões, eu posso mostrar também como tabela, tá? Mas no caso a gente vai manter cartões ali. Aqui tá o máximo de cartões mostrados, né? Eu posso definir o máximo ali, tá? Posso colocar mais ou menos, né? E o espaço entre as cartas, tá? Então, isso, desculpa, aqui na parte do layout, tá? A parte da forma aqui, nós não vamos mexer nisso agora, tá? Tela de fundo também não, nada disso por enquanto, tá? Vamos vir aqui em valores, tá? Então, os valores nós vamos editar aqui, vamos colocar a letra Sugoi, tá? Vou colocar aqui 20, 20 tá pequeno, vou colocar 28 aqui, não, 25 por enquanto, tá? Vou colocar aqui a cor, por enquanto eu vou deixar a cor aqui assim, porque eu tenho que retirar o fundo primeiro, tá? Para começar a aparecer, se eu colocar em branco aqui ele não vai aparecer, tá? Então eu vou vir aqui no geral e fazer isso agora. Vou vir aqui em efeitos, tela de fundo, vou retirar. Podem ver que ele retirou só aquela parte da tela de fundo, tá? Os ícones de cabeçalho também já vou desmarcar. Agora voltando aqui em visual, em cartões, tá? Eu vou vir aqui, ó, em tela de fundo, eu vou desmarcar, tá? Vou tirar essa borda, tá? Para ele deixar aqui livre assim. Agora sim eu posso vir ali na questão dos valores e mudar a cor, tá? Então eu vou colocar aqui a cor como branco, os valores, tá? Por enquanto ele está ali um pouco para baixo, mas nós vamos ajustar isso. Vou colocar aqui, ó, para centralizar os valores, tá? Maravilha. Aqui nos rótulos de referência, o que seria isso? Seria esses rótulos que estão aqui em cima, ó. Faturamento, custos, despesas, tá? Vou vir aqui em rótulos. E aqui, desculpa, eu me confundi, não é no rótulos, é aqui no valores mesmo, vai ter um label aqui. Aqui, label, tá? O label, se eu desabilitar aqui, ó, pode ver que desapareceu ali, tá? Aquele cabeçalho de cada item. E se eu habilitar, ele aparece ali, tá? Eu vou colocar aqui vou colocar em branco também, tá? Vou colocar aqui como 10, tamanho 10, tá? Só para mostrar para nós ali. Maravilha. Agora a questão aqui dos valores, aqui eu tenho aqui a opção mostrar em branco como. Vamos supor que algum dessas métricas aqui não tenha valor, tá? Venha nulo ou coisa do tipo, né? Então, geralmente, antigamente no Power BI não tinha essa opção, ele aparecia ali em branco, tá? Mas hoje nós podemos colocar isso aqui como um padrão, vou colocar aqui, ó, 0, tá? Então, se vier em branco, ele mostra 0 ali, tá? Deixa eu só ver aqui, ainda tá meio ruimzinho isso aqui, deixa eu pegar aqui a parte aqui na questão dos valores, eu não quero mostrar ele assim, podem ver que tá aqui, né, ó, como 191 milhões, 47 milhões, 478 milhões, né, eu quero mostrar exatamente o valor aqui, o valor por extenso, tá, deixa eu voltar isso aqui. Então, o que eu faço? Aqui nos valores, podem ver que na série está marcado como todos aqui, tá? Então, eu vou expandir isso aqui, vou vir em faturamento, e aí aqui embaixo, podem ver que, ó, deixa eu voltar aqui, ó, como todos, podem ver que aqui não tem, né, ele para aqui nessa parte mostrar em branco como. Vou vir aqui em todos,
escolho uma opção, faturamento, aí ele me habilita aqui, ó, casas decimais do valor, exibir unidades e assim por diante, tá? Esse exibir unidades eu vou colocar aqui, ó, como nenhum, tá? Então ele vai passar a mostrar o valor por completo aqui, ó, tá? E aí as casas decimais eu vou deixar, né, como 2 aqui, tá? Porque é um valor monetário, tá? E aí eu vou fazer isso para os demais. Vou fazer a mesma coisa aqui para custos. Vem aqui não exibir unidades, nenhum, tá? Casas decimais eu vou deixar definido já como 2. E a mesma coisa para despesas, tá? Eu vou marcar o despesas, exibir unidades nenhum e as casas decimais como 2, tá? Mas podem ver que está aparecendo só o valor, né? Por enquanto. Eu vou até diminuir isso aqui que está um pouco grande, né? Vou colocar como 20. Opa, deixa eu voltar aqui. Porque eu tenho que marcar no todos aqui. Vou colocar como 20. Agora o despesas não foi. Deixa eu marcar o despesas aqui também. Com 20, tá? Diminuir isso aqui. Maravilha. Podem ver que o valor, né? Tá só o valor monetário, mas não está dizendo que moeda que é isso aqui, né? Então eu venho aqui, ó, no campo de valor, por exemplo, vou clicar em cima dele, tá? Podem ver que o formato aqui, ó, tá como geral, tá? Ele é um número aqui, ó, tipo de dados é um número decimal, mas ele tá como geral. Então eu vou vir aqui, expandir isso aqui e vou dizer que ele é uma moeda, tá? Então podem ver que ele veio aqui, ó, como moeda, mas, né, por padrão, ele não sabe que moeda que é, ele coloca só um cifrão aqui. Então eu tenho que dizer para ele qual moeda que eu quero. Então eu venho aqui, ó, nesse onde está o cifrão aqui também, tá? Exibir os valores desta coluna como moeda. E aí eu venho aqui, ó, tá como moeda geral, e aí eu procuro aqui, né? Posso, se eu for fazer em dólar, coisa do tipo, tem aqui, tá? Então, mas aqui vai ser em real mesmo. Eu vou procurar aqui português Brasil, tá? Tá lá para baixo. Aqui, ó, português Brasil, tá? Ele mostra até aqui, ó, o formato do real, tá? Então eu coloco aqui, pronto, já começa a aparecer. E aí eu vou fazer a mesma coisa para custos e despesas. Venho aqui em custos, clico nela, o formato está em geral, eu venho aqui, ó, moeda, tá? Ele já mudou aqui. E aí uma vez que eu seleciono lá o real, quando eu expandir isso aqui de novo, ele já vai aparecer aqui, tá? Ó, ele já está aqui, ó, porque eu utilizei agora. Então eu escolho ele, não preciso mais percorrer a lista toda, tá? Isso só quando eu estiver aqui com o Power BI aberto agora. Se eu fechar e abrir novamente, ele volta da mesma forma, tá? Então aí se eu for fazer para outro campo, eu tenho que realmente procurar na lista de novo, tá? E aí agora eu vou fazer para despesas. Vou clicar aqui em cima de despesas. No formato aqui eu vou vir no escolher a moeda e vou escolher aqui o português Brasil. Maravilha, já está aqui no formato em real, tá? Agora nós vamos colocar aqui um delimitador aqui, né? Um separador no meio dessas informações, tá? E como que eu faço isso? Eu vou minimizar os valores aqui, tá? Eu vou vir aqui em cartões, vou expandir isso aqui. E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, barra de destaque. Eu vou colocar aqui, ó. Podem ver que ele colocou uma barra, né? O valor padrão aqui ele vem como preto, tá? Eu vou expandir isso aqui e vou colocar um azul aqui, ó. Vou colocar esse aqui, tá? Vamos ver como é que ficou. Ficou assim, tá? Eu acho que ainda está um pouco grande esses números aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Então eu vou vir aqui de novo em valores, só para diminuir aqui. Deixa eu colocar 18, vamos ver como é que fica. Opa, mais uma vez está marcado despesa aqui. 18 para todos, tá? Acho que ficou um pouco melhor ali. Então, faturamento, custos e despesas, né? Maravilha. Podem ver que ficou um espaço aqui acima livre, né? Aqui nós podemos colocar de repente o logo da empresa, coisa do tipo, tá? Mais para frente nós vamos fazer isso. E agora vamos criar aqui o primeiro gráfico aqui nesse espaço, que seria a quantidade de vendas por tipo de pagamento, tá? Por forma de pagamento.
Então nós vamos fazer alguns gráficos aqui, né? Por exemplo, forma de pagamento. Nós vamos fazer aqui uma evolução mensal da venda de acordo com os meses, os tipos de produto, né? Então venda por tipo de produto, marca, coisa do tipo. Podemos colocar também aqui as equipes, né? Por gerente, os vendedores e assim por diante, tá? Então vou começar aqui com um gráfico de barra para a gente colocar aqui os tipos, as formas de pagamento. Então vou vir aqui, ó, na lateral, eu vou escolher esse gráfico aqui, ó, o gráfico de barras clusterizado, vou escolher ele. Por padrão ele vem ali, né, com esse fundo branco, tá? Então eu vou escolher aqui o que eu quero colocar no eixo Y e no eixo X, tá? O eixo Y é na vertical e o eixo X na horizontal aqui. Então eu vou escolher aqui, eu vou colocar o que no eixo Y? Eu quero ver a forma de pagamento. Aqui, ó, então eu tenho o ID do pagamento e a forma de pagamento. Vou vir aqui a forma de pagamento no eixo Y, tá? E no eixo X eu quero ver o que? O quanto vendeu para cada forma de pagamento, né? Então vou pegar aqui o valor e jogar no eixo X, tá? Eu posso ou colocar aqui, ou, deixa eu excluir isso aqui, ó, clicar aqui, ó, na bolinha aqui, ele já vai aqui para o eixo X, tá? Ele identifica que é um valor e ele vem, já joga aqui. E como eu falei, por padrão aqui, ó, ele já, né, ele coloca aqui soma de valor, tá? Então ele colocou ali como soma de valor. Vou só alterar isso aqui, ó, clicar duas vezes aqui, vou colocar aqui valor, tá? Só para deixar mais amigável. E a mesma coisa aqui, ó, clicar duas vezes, vou deixar aqui a forma de pagamento. Aqui eu só estou mudando nessa parte aqui visualmente, mas podem ver que aqui não muda o nome da coluna em si, tá? É só aqui mesmo. Então ele já colocou aqui, ó, por padrão ele vem assim, tá? Valor por forma de pagamento, né? Vem ali as informações da forma de pagamento, as informações no eixo X aqui, né? A quantidade, né? E aqui nós vamos começar a editar esse gráfico aqui, tá? Uma coisa que é interessante ver aqui, quando eu passo o mouse em cima, ó, ele tem uma dica de ferramenta ali, um tooltip, tá? Isso nós vamos editar também, tá? Então ele mostra ali as informações. Então vamos começar aqui. Primeiramente eu vou selecionar o gráfico aqui, né? Podem ver aqui, ó, na formatar seu visual aqui, nessa formatação. Se eu não estiver com o gráfico selecionado, eu vou clicar fora aqui, ó. Podem ver que aparece aqui a formatação, mas a formatação da página, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar o gráfico, vem aqui, formatar seu visual, e aí sim aparece as formatações do gráfico, tá? Primeiramente eu vou tirar esse título aqui, porque depois eu vou colocar um text box aqui em cima nessa parte reservada aqui para o título, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em geral, e remover o título, tá? Removi o título. Aqui, como eu falei, ó, podem ver que tem itens, né, que ele já vem com o ícone de cabeçalho, que é aquilo que eu falei ali do contorno aparecer, né, as informações aqui, ele já vem habilitado, tá? Então nós vamos desabilitar isso, porque é um gráfico aqui, não é uma lista, não tem porquê quando nós publicarmos isso aqui ficar aparecendo. Então eu desabilito, e o dica de ferramenta eu deixo habilitado, que depois nós vamos, por default ele já traz assim, tá? Se eu expandir isso aqui, ó, podem ver que ele tem ali, ó, página de relatório alto, tá? O alto é um default, tá? Mas depois nós vamos criar uma dica de ferramenta aqui e utilizar aqui para deixar mais bonitinho isso aqui, tá? Por enquanto deixa essa daqui mesmo, maravilha. E aí, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou começar a editar os eixos aqui, tá? Então eu volto aqui para o meu visual. No eixo Y, eu vou expandir isso aqui. E eu vou dizer o seguinte, ó, eu não quero que apareça esse título aqui, ó, forma de pagamento. Eu venho aqui e desmarco isso aqui, tá? Então ele já desapareceu ali. A mesma coisa pro eixo X, tá? Então eu venho aqui e desmarco o título, tá? Ele estava ali com aquele valor, não vai aparecer mais o valor, tá? E também eu vou tirar aqui no eixo X os valores, isso aqui, ó. Por quê? Porque eu quero que eles apareçam os valores nas barras aqui, tá? Então eu vou vir aqui, ó, valores, e eu tiro também. Ah, mas ficou estranho, ficou sem valor? Ficou, por enquanto ficou assim, tá? E nós vamos colocar os valores para aparecer aqui nas barras, tá?
Então, o eixo X eu vou fechar aqui. E aí aqui, ó, nessa parte rótulos de dados, eu vou habilitar. Aí, ó, aí ele apareceu ali o valor para cada barra, tá? Não faz sentido, por exemplo, eu manter aqui as informações na barra e manter os valores embaixo aqui, né? É uma coisa ou outra, né? Então eu tirei ali do eixo X, tá? Então os valores estão aqui, ó, 179 milhões, 114 e assim por diante, tá? Nós vamos deixar por enquanto assim ele resumido, tá? Nós não vamos colocar o valor por extenso, como nós fizemos aqui, porque nós vamos deixar ele aqui, como ele vai ficar numa parte pequena aqui, então faz sentido ele ficar realmente resumido, e a hora que nós passarmos o mouse em cima, ele aparecer ali o valor por extenso, tá? Como tá aqui no tooltip, tá? Então, por enquanto, deixa dessa forma. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar e vou vir aqui em geral, vou vir aqui em efeitos e vou retirar essa tela de fundo, tá? Para que ele fique transparente. E aí eu faço o que aqui? Eu vou vir aqui no visual, no eixo Y, na cor aqui, ó, eu vou deixar em branco, tá? Vou vir em branco, para aparecer aqui o eixo Y em branco, e vou fazer a mesma coisa ali para os meus rótulos de dados. Então vem aqui em valor, tá? E aqui, ó, vou deixar em branco, tá? Maravilha. Feito isso, eu vou vir aqui e vou encaixar ele aqui, ó. Tá. Por enquanto vai ficar aqui assim, tá? Podem ver que, ó, o valor aqui, ó, tá 0,18 bi, né? Quer dizer o quê? Que eu não tenho nenhum bilhão aqui, né? Ele tá marcando em bilhão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar isso aqui, tá? Na questão do valor. Opa, deixa eu fechar aqui. Tá? A questão dos valores aqui do rótulos de dados, eu vou vir aqui, ó. Cadê valor? Aqui, ó, exibir unidades, tá? Eu vou vir aqui e vou mostrar aqui em milhão. Deixa eu ver se melhora. 179 mil. Deixa eu ver se colocar em milhares aqui. Não, milhares vai ficar muito grande. Vamos colocar aqui em milhão, tá? Para ele ficar um pouco... estava em bilhão aqui, né? Por isso que estava daquela forma aqui, tá? Vamos colocar aqui em milhão. Ele já mostra assim, mas aí quando nós passarmos o mouse em cima, ó, tá? Ele já vai mostrar para nós ali, tá? Então, inicialmente, é isso aqui. Eu vou também só mudar a cor dessa barra, tá? Aqui, desse azul, para deixar um azul um pouco mais fosco aqui, tá? Vou clicar em cima aqui, vou vir aqui, ó, na parte de formatação, vou vir aqui em barras, tá? E na cor, tá? Eu vou alterar isso aqui. E aí, uma cor que eu gosto de utilizar muito, né? É uma cor que não tem aqui. Nós podemos aqui vir aqui em mais cores. E aí, escolher uma cor aqui, tá? Ou colocar o nosso código hexadecimal. Ou o RGB, tá? Que é o vermelho, verde, azul, né? Que é red, R de red, G de green, tá? E o B de blue aqui, tá? A gente pode colocar também dessa forma. Mas pode ser o hexadecimal direto aqui. O hexadecimal sempre começa com um hashtag aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um azul que eu gosto, que eu geralmente utilizo muito, que é o 006DD1, tá? É um azul um pouquinho mais escuro ali, ó. Pode ver que já mudou aqui, tá? Então eu cliquei aqui, ó, e ele já apareceu aqui, tá? Uma coisa interessante, ó, eu vou pegar um outro gráfico aqui, pode ser um de barras mesmo, tá? Vou colocar um outro aqui. Vou colocar aqui, sei lá, qualquer coisa aqui. Vou colocar a mesma coisa, tá? Forma de pagamento e o valor, tá? A mesma coisa, só para demonstrar. Ele vem ali com aquela cor padrão. E aí vamos supor que eu quisesse mudar agora a cor das barras aqui, tá? Eu venho aqui na barra, na cor. Agora, ó, ele já aparece para mim aqui. Aquela cor que eu acabei de criar ali, ó, 006DD1, tá? Ele já fica disponível ali, tá? Então, isso é bem interessante. Vou só excluir isso daqui.
Maravilha. Então, por enquanto tá assim, tá? Eu vou colocar aqui o título disso aqui, tá? Então eu vou vir aqui, ó, inserir. Vou pegar uma caixa de texto. Como eu falei, né? Tem que arrastar aqui pela linha. Vou colocar ela bem pequena aqui. Aqui eu vou vir aqui em efeitos, tirar essa tela de fundo. Vou colocar aqui um CGI mesmo, tá? Vou colocar em branco. Vou colocar centralizar aqui. E aqui eu vou colocar aqui forma de pagamento. Ficou um pouco pequeno, vou colocar aqui em 11. Beleza. E agora eu vou posição aqui, deixa eu colocar um pouco mais para baixo. Tá bom aqui. Maravilha, tá? Então, forma de pagamento. Aliás, vou colocar aqui como tipo de pagamento, tá? Então, primeiro gráfico aqui já está feito, tá? Podem ver que aqui, ó, no nosso eixo Y, podem ver que tem aqui, ó, crédito, débito, o financiamento, ele ficou, né, aqui, ó, finance, 3 pontinhos, né? Se eu passar o mouse em cima, ele aparece que é o financiamento, mas eu queria que isso aqui ficasse aparecendo, né? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, clico em cima do gráfico, vou vir aqui na formatação, no eixo Y, tá? Eu vou expandir isso daqui, ó. Tem isso aqui, ó, largura máxima, tá? Então eu posso aumentar aqui, ó, até ele aparecer ali. Ó, financiamento, 38. Se eu colocar aqui 36, 35, ó, 34 ele já corta um pouco, tá? Então, aqui, ó, 35 ele já aceita ali, já aparece tudo, tá? Então ele já aparece o valor total aqui, fica melhor ali a visualização, tá? Então por enquanto é isso, eu vou parar por aqui para não ficar uma aula muito grande e na próxima aula nós vamos dar continuidade aos demais gráficos aqui, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.